Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Animes Forever. Pessoal, para vocês mais um vídeo de Shingeki no Kyojin. Já estamos no episódio 62 e que episódio bom que tivemos nessa temporada, a sessão final de Shingeki no Kyojin. Um episódio muito bom e um passado bem interessante do Rainer. Mas pessoal, antes de começar com o meu vídeo, com essa análise, não esqueça de deixar seu like, não for inscrito, se inscreva, se puder compartilha e solta a vinheta. Então, pessoal, vamos começar com esse vídeo, vamos começar com essa análise, porque a gente teve vários pontos interessantes do passado do Rainer, como quiser pronunciar. Estamos no episódio 62, ou como quiser, episódio 3 da sessão final de Shingeki no Kyojin, a última temporada. Nesse episódio a gente vemos, assim, um choque, o Rainer, ele tá insatisfeito, ele tá muito, assim, se questionando muito. Foi todo esse muito negócio que tá se questionando, a gente sabe porque ele tá naquele questionamento com ele si mesmo. E nisso ele foi remetendo ao passado dele. Ele foi lembrando quando ele é mais novo, que que a mãe dele sempre quis que ele fosse um soldado marliano, e que nisso ele se esforçou ao máximo para fazer o que a mãe dele queria, tornar um guerreiro marliano para honrar a família. Então ele fez de tudo, ele treinou, fez as provas, fez de tudo. E ele sofria muito bullying nessa escola militar dele, que é mais criança, para tentar se tornar um dos titãs originais. Então ele queria muito esse poder para ter a honra e a glória de um herói, mais ou menos isso, que quer salvar esse país, esse local onde eles vivem. Com isso, ele se esforçou o máximo que ele tinha pra conseguir isso. E o pessoal que tava, as outras crianças que estavam indo com ele, tinha um deles que sentia raiva, até zombava dele, por ele não tinha, por ele ir ruim nas provas físicas, e também por ir ruim nas provas normais, de inteligência, esse tipo de coisa, provas escritas. Ele é ruim nessas matérias, então quase por ele ser totalmente ruim, porque ele tava lá tentando se esforçar ao máximo pra se tornar um titã, que tava pro garoto lá, acho que era o porco, tava claro pra ele que ele não ia passar e que deveria desistir e deixar de lado e tentar se tornar um titã. Mas mesmo assim, ele continuou insistindo que ele trazer a glória pra família dele. Então desistir nesse negócio que, assim, antes disso aí, eu falei que isso é bullying. Então tem uma cena que o porco dá um chute nele, quase mata o moleque na pancada. Quem defende ele foi o Zack, mas que nem foi defender, só mandou ele pra outro lugar. Foi meio que defesa. O Bertold, que a gente já sabia que eles eram muito amigos desde a infância. O Bertold meio que ficou na quieta dele, ele é bem silencioso, apesar que ele quer muito ajudar ele. E só foi separado, acho que mais por causa do Zack. Acho que foi o. Quem teve, acho que outro protegeu ele foi o Merlin. Esqueci o nome do cara. Mas ele protegeu um pouco o Rainer, senão ele teria apanhado até morrer, talvez. Não sabemos. Com isso, o porco desiste de bater nele e fica lá os três. Fica o Rainer, a Anne e o Bertold lá, os três juntos lá, parados. Meio que depois o Rainer tá se levantando do chão por ter sofrido várias pancadas. O Bertold ficou meio, assim, ele ficou meio com medo de ajudar, mas ele tentou com umas frases, ajudou o Rainer a levantar. E a Anne tava dando bola nenhuma, a Anne tinha prestado atenção, ela tava esmagando o inseto de um jeito, estraçalhando, ela tava a atenção dela inteira esmagando o inseto. Então ela nem prestou atenção se teve Bluto ou não, talvez sim, talvez não, saberemos se ela teve alguma atenção nisso ou não. Mas depois de alguns anos de treinamento, ele foi escolhido sim para herdar o titã blindado. Então ele foi escolhido sim para herdar o titã. E o porco fica indignado que ele conseguiu, e que acho que foi que não tinha conseguido. Ele ficou muito bravo. Foi um outro cara que conseguiu. Não, foi ele que não conseguiu.
E ele ficou muito bravo. Ele falou assim, chegou lá assim, pô, ergueu pra agora e falou assim: como é que tu conseguiu e eu não? E nisso ele fica fácil, ele dá uma. Parece que o Arheim fica um ego dele. Ele conseguiu, ele não. Aí tivemos um passear mostrando os novos guerreiros lá. E os novos titãs, os novos guerreiros deles, os talvez novos heróis do país. E com isso o Rainer fica faceiro por ver a mãe dele lá assistindo ele num local bem digno, que seria a dignidade da família dele. E sem querer, no canto de olho, ele sem querer ver o pai dele. Foi antes daquele local, acho que ele tava só relembrando quando tava lá em cima. Foi antes, eu fico meio confuso naquela cena. Foi antes ou depois ou no meio, ou ele tava sendo aquele caro alegórico. Mas eu sei que ele encontrou com o pai dele e o pai dele tem um ódio por ele, que ele chamou de demônio, que não quer mais ver, que ele era a dignação da família dele. Então ele quer manter distância da linhagem do pai dele, por parte do pai. E com isso ele ficou muito triste, mas meio que ele segurou o choro. Aí eles meio que foram mandar eles subiram no navio e foram mandar pra uma missão, ou pra treinamento, não sei exatamente o que aconteceu. E acho que foi pra missão, E nisso a mãe fica se despedindo dele e ele fica sério, pensando que ele vai. Depois de todas aquelas coisas que ele ouviu a vida inteira dele, ele toma assim: eu vou cumprir essa missão, não importa o que seja, eu vou lá, vou entrar dentro e vou destruir a muralha e matar todos aqueles demônios que estejam lá dentro. E com isso ele seguiu lá, foi lá. E eles estavam lá naquele local que a gente já viu algumas vezes, onde o Eren tinha passado na Tropa da Liberdade e ia lutar com os titãs. Ele tava lá naquele campado, chegando perto da muralha Rosa, Muralha Maria. Eles estavam lá, chegando perto da missão deles. E eles atacaram por vários titãs. Aqueles titãs que são bestiais. Titãs que não tem controle nenhum, porque não são os originais. E com isso, antes disso, tava tendo uma conversa na fogueira, todo mundo tava assim, meio que conversando assim. Acho que tava na madrugada, tava. Aí sim o sol nascendo, eles acordaram bem cedo pelo jeito. Eles estavam só apagando fogo, acho que era aí que tava apagando fogo. E do nada acho que foi Mary, esqueci o nome dele, sério. E ele se pediu muito desculpa pelo que ele tinha feito. Eu pedi desculpa pro Rainer. E ele tentou pedir desculpa, começou a falar uma coisa sobre ele. Aí do nada aparece um titã atrás dele. Ia atacar o Rainer, ia matar o Rainer. E o cara se sacrifica pelo Rainer. E aí cai a cabeça dele. Por que ele pediu desculpa? Por que ele tava falando da vida dele? Por que ele me protegeu? E nisso ele ficou assim, eu vou ter que ir pra missão. Vamos lá na muralha, vamos cercar as muralhas. E a Anne falou: não, vamos voltar atrás, vamos buscar. Porque o Mer, ele tinha conseguido o titã da mandíbula. Então a gente tinha que resgatar esse titã. Aí que tá outro ponto que fiquei confusa. Se eles vão resgatar o titã, então até aquele ponto o porco não tinha herdado o titã da mandíbula. E pelo que eu fiquei sabendo, o porco é o titã da mandíbula, que eu sei. Então, como é que eles resgataram o titã da mandíbula? E como é que o porco recebeu o poder do titã? Quando é que foi isso? Sendo que o Rainer insistiu muito que eles continuassem a missão, fossem lá entrar, destruir as muralhas. Eles foram lá destruir as muralhas, tudo, mas a questão minha é que, como é que foi? É que depois de destruir as muralhas, o Rainer convenceu os dois, tanto a Anne e o Bertholdt, para continuar e se infiltrar como espiões lá dentro, para saber tudo sobre todos os segredos que tivessem por trás da muralha. E eles, com todos esses negócios, todas as informações que eles tivessem, voltassem para o país de origem deles, elaborassem um plano para destruir tudo, total. Só que nisso, como é que todos os negócios como é que teve tempo para ele sair de lá? Pra entregar o poder achar o corpo, entregar o poder, eu não entendi. Essa ficou muito misterioso. Se quiser deixar aqui os comentários, pode deixar. Mas é uma parte que me deixou confusa na história. Como é que eu vou chamar de Marley. Marley,
Como é que o Marley perdeu? Ele morreu pra salvar o Reiner. Ele tinha o poder do Titã Bestial da Mandíbula. E como é que foi passar pelo porco? Como é que ele herdou esse poder sendo... Eu tô pensando que foi a Annie, que ela foi lá, fez sozinha, foi lá e voltou. Porque ela sempre, dentro do trio, é o que ficava mais distante. Na primeira temporada a gente viu que ela também estava mais distante. Essa é a mesma teoria que eu tenho impossível. Se você já sabe a resposta, pode deixar nos comentários se foi ela mesma, mas se não quiser, nada além disso, não quero muito spoiler não. Mas continuando com o anime, falei vocês, eles vão lá, o Bertholdt invocou seu Titã Colossal, destruiu a muralha, o Reiner entrou com o sistema blindado e saiu quebrando mais uma muralha pra frente. Com isso, os titãs invadiram lá, mataram a mãe do Eren e todo o conhecimento do anime inteiro a gente já sabe o que aconteceu. Porque a gente viu o anime por todo o passar do tempo do anime, a gente viu todos os acontecimentos. E com isso, eles meio ficaram lá pra ficar reunindo informações. Com isso, a Annie, ela meio que não quis ficar lá junto com os caras que estavam entrando. Eles estavam querendo entrar no militar lá, pra tornar soldados, pra salvar a humanidade, o negócio da liberdade, que o Reiner fez, Bertholdt fez. A Annie tava mais pelo submundo das muralhas. Ia lá pelos ralos, pra cidades, as partes mais pobres daquele local. E saber várias informações. E ela já tava exausta. Ela já uniu várias informações e queria voltar pro país dela e fazer logo todo aquele plano que tinha no início. Mas o Reiner não quis e insistiu em ficar lá. E com essa insistência a gente sabe o que acontece. E a Annie morre, o Bertholdt morre, quem sobrevive? Só ele. Só ele. Os 4 foram enviados, os 4 titãs que foram enviados, só o Reiner fica vivo por pura insistência dele de tentar cumprir a missão de alguma maneira ou outra. E por toda essa culpa, quando a gente volta pro futuro, onde tá o ponto atual da história, de todo esse time skipping, a gente volta lá, o Reiner tá todo aquele culposo dele mesmo, a gente vê um pouco do Falco conversando com o Eren pela voz, com certeza é a voz do Eren, a gente reconhece de longe. O Eren tá lá de boa, conversando com o Falco e falando algumas coisinhas sobre algumas frases assim, de nós, demônios, sei lá, tudo que quando a gente viu várias vezes durante o episódio. Depois disso, a gente viu Reiner se matar. Ele só não se mata porque o Falco dá um taco tão engostinado por não achar o Falco sentir tão fraco e não ser capaz de herdar o poder de algum titã, ou principalmente que ele queria o titã blindado, que ele soca a parede. E nesse soco, quem tá dentro daquela sala, do lado dentro da parede, era o Reiner, que quase se matou por sentir tanta culpa de tanta insistência dele, e tudo que ele insistiu deu errado, ele não aguentava mais. Mas pelo aquele soco do Falco, parece que moveu um sentimento de as crianças são um futuro, elas são a esperança, eu vou mudar elas, as crianças dá pra ser mudadas. E com isso ele meio que decide não se matar. A gente vê que é nosso com o Eren e tudo. E o episódio termina. Mas pessoal, essa foi a minha análise, espero que tenham gostado. Esse episódio tava muito interessante. A gente descobriu vários acontecimentos. A gente entendeu um pouquinho mais do Reiner. O Reiner, que ele era meio misterioso na primeira temporada, logo no início. A gente sabe como passar todos os personagens. Foi bem interessante isso. Então é isso que eu tenho pra dizer a vocês. Essa foi a minha análise. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou até aqui, se deixou o like. Se gostou do vídeo, se inscreva também. E se puder, compartilha. A gente se vê numa próxima, tá bom? Então até